Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus invada a tua casa, abençoe a tua família, em nome de Jesus. Hoje quero trazer uma palavra que se encontra no Evangelho segundo Marcos. Livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. A partir do verso 14, amém? Marcos 9:14 diz assim: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu! Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Aleluia! Glória a Jesus por mais esta palavra. Meus queridos amigos, nós lemos o contexto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, do verso 14 ao verso 29, subtitulado como A Cura de um Menino. Outras traduções vão intitular de outra forma, mas o que importa para nós é toda essa história, esse relato fantástico. Um menino que estava possesso por um espírito maligno, um demônio, desde a infância, sofrendo, demônio tentando matar esse menino, lançando no fogo, lançando na água para se afogar. Pensa que coisa terrível. Um pai, talvez uma mãe, não diz o texto, mas pensa nesse pai, esse menino,
sofrendo. Pensa nesse menino sofrendo com esse demônio, esse espírito maligno, desde a infância. E ninguém pôde fazer nada. Nenhum religioso da época, nenhum exorcista, entre aspas, judeu da época, que se dizia exorcista, pôde expulsar esse menino. Nenhum fariseu, nenhum religioso da época pôde. Ninguém. E aí aparece Jesus. Jesus aparece e vê os discípulos discutindo com os escribas, com religiosos, líderes religiosos do povo judeu daquela época. E a discussão era sobre exatamente esse menino, que nem os religiosos puderam curar, expulsar esse demônio, esse espírito maligno, e nem os discípulos de Jesus conseguiram expulsar esse espírito maligno. Não fala o texto, mas provavelmente a discussão deles era: você não pode, mas você também não pôde expulsar. Com certeza, os escribas e fariseus estavam acusando os discípulos de Jesus de falsos profetas, como sempre, e que não tinham poder nenhum, que só Jesus tinha esse poder, ou talvez nem Jesus. E Jesus vem para acabar com a discussão, acabar com toda a discussão, porque Jesus tem todo o poder. E um detalhe que nós temos que atentar aqui é que, aqui nesse ponto da história, dos relatos do Evangelho, os discípulos ainda não tinham sido transformados, não tinham ainda sido batizados no Espírito Santo, como o relato de Atos capítulo 2 diz, quando Jesus mandou, em Atos capítulo 1, ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder do alto. Em Atos capítulo 2 eles são revestidos de poder, e a partir daquele momento, a partir dos relatos bíblicos, naquele momento em Atos 2, os próprios discípulos começam a cumprir a promessa de Jesus em Marcos 16. Antes de Jesus subir aos céus, ele diz, em Marcos capítulo 16, esse mesmo evangelho, que estes sinais seguirão aos que crerem, ou aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, pegarão em serpentes e não acontecerá nenhum dano. Este momento aqui, os discípulos ainda eram aqueles discípulos que, quando chegou o momento da cruz, da crucificação, todos se afastaram, exceto João. Todos fugiram. Esse é o momento que ainda precede o momento da cruz, onde Pedro nega Jesus 3 vezes e onde todos os apóstolos e discípulos se dispersam e fogem. É importante entender isso. Mas Jesus primeiro atribui a falta de fé dos discípulos, dos apóstolos. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Jesus exclama. Isso significa que ele falou em alta voz para todos ouvirem. Mas, ao mesmo tempo que Jesus deixa essa lição, que faltou fé para eles, nós vemos algo maravilhoso. Nós vemos um contexto maravilhoso onde Jesus, ao mesmo tempo, diz que se eles tivessem fé de verdade, tinha expulsado esse demônio.
E logo depois, no contexto, nós vemos Jesus conversando com o Pai, perguntando quanto tempo acontecia isso. E aí, depois dessa exclamação de Jesus, vocês não têm fé para expulsar esse demônio? O Pai acuado, o Pai com medo e acuado, ele fala: mas se o Senhor pode fazer isso, faça por favor, porque eu não aguento mais. Admitindo que eu não tenho fé, mas se o Senhor pode, faça. Aí Jesus responde: se o Senhor pode. O questionamento de Jesus é claro e nítido no sentido de você não teve fé para expulsar esse demônio e ainda está duvidando se eu posso. Ou seja, Jesus estava confrontando ele de novo, no sentido de: você não crê que eu sou filho de Deus? Tudo bem que você não teve fé para expulsar esse demônio, mas você não crê que eu posso? Você não crê que eu sou filho de Deus? O próprio Deus na terra, Emanuel, que significa Deus conosco. E ele questiona: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Mostrando também que Deus pode tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Deus quer, Jesus quer agir através de nós. Quando Ele quer, Ele age diretamente sozinho. Mas Ele tem o desejo de agir através da fé, através de nós. E isso é lindo, maravilhoso. E o mais impressionante e maravilhoso é que quando Jesus questiona de novo a fé desse pai, dizendo: se o Senhor pode, como assim? Tudo é possível ao que crê. E imediatamente, verso 24, o pai do menino exclamou: eu creio. E ainda diz: ajude-me na minha falta de fé. Aleluia, glória a Deus. Que momento maravilhoso, meus irmãos. Estamos vivendo um momento terrível. As pessoas estão com falta de fé, as pessoas não querem mais buscar a Deus com intensidade, com todo o coração. Mas também não toma atitude de dizer: eu creio, Jesus. Eu creio que o Senhor vai me livrar dessa depressão. Eu creio que o Senhor vai me usar. Eu creio que o milagre vai acontecer. Eu digo que eu creio de todo o coração, mas eu peço: ajude-me na minha falta de fé. Falta nos dias de hoje atitudes como essa. E entenda, você que está me ouvindo, Jesus hoje faz o mesmo questionamento a todos nós, eu me incluo. Quantos hoje estão em seus corações, não verbalmente, mas em seus corações: será que Jesus pode curar? Será que Jesus pode fazer esse milagre? Será que Jesus pode me libertar? Será que Jesus pode? Quantos estão questionando dentro dos seus corações isso? E Jesus continua dizendo, como disse para esse pai: tudo é possível ao que crê. E o que Ele espera de nós? Que nós desistir? Não tenho fé, não adianta. Não! Nós temos que fazer como esse pai, desesperado. Eu creio, eu tomo a atitude de crer em Jesus de verdade. E ainda vou me pôr aos pés dele pedindo: Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Sabe por que esse texto diz isso, meus amigos?
Porque a fé verdadeira, uma fé perfeita que vem do céu, como diz esta palavra que eu disse, vem do céu, ela é perfeita, ela só vem de Jesus. Jesus quer que tomemos a atitude de dizer: eu creio, agora, Senhor, me dá essa fé perfeita, me dá essa confiança. Eu creio que o Senhor vai me tirar daqui, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, agora, Senhor, me ajuda, me tira, eu não posso sozinho. O Senhor quer que você reconheça que não pode sozinho, que com as suas forças, com o seu ímpeto, com a sua vontade humana, com a sua resiliência humana, palavra muito dita hoje, não existe resiliência humana que se sustente até o fim. Pode mostrar casos e casos, mas eu te digo com toda certeza, Deus foi quem restaurou e restaura até aquele que não diz que foi Deus, que não reconhece que foi Deus. É Deus quem sustenta com a sua graça comum, com a sua misericórdia. É Deus que impede muitos de ainda não tirarem a própria vida, para dar oportunidade para tomarem essa atitude que esse pai tomou. Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E você vê que Jesus, com todo o poder, sendo o próprio Deus na terra, ele poderia acabar com aquilo ali, com aquela farra, com aquela discussão. Quando ele chegou, ele poderia chegar e com um olhar, com uma simples frase, ele poderia falar: dá licença, sai espírito imundo. Ele poderia, com uma frase, sem perguntar ao pai. Ele sabia que aquele menino, ele é Deus, ele sabia que aquele menino sofria desde a infância, ele sabia o tipo de espírito maligno, ele sabia tudo. Mas ele teve misericórdia desse pai. Ele sabia que se ele curasse e fizesse um milagre nesse menino, sem testar a fé desse pai, sem fazer com que esse pai tomasse essa atitude, dizendo: eu creio, me ajude nessa falta de fé. O que Jesus queria era salvar a alma desse pai, fazer esse pai crer que ele era o Filho de Deus e salvaria a alma dele. Quando ele disse: eu creio, me ajude na falta de fé, ele estava crendo de verdade em Jesus ali e salvando a alma dele através da fé, crendo em Jesus. Jesus sabia, como acontece até hoje, milagre é para que a glória de Deus seja manifesta, como disse Jesus no Evangelho. Milagre não gera fé. Milagre é o resultado de uma atitude de fé. O que gera fé é isso. A dúvida é reconhecer: eu não posso, eu não consigo. Me ajuda, Senhor, eu creio e me ajuda. É isso que salva uma alma que tem um valor maior do que o mundo inteiro. Um milagre dá uma sobrevida, mas aquele menino morreu, o pai do menino morreu. Agora a salvação da alma é para a eternidade. Entendam isso. Aleluia. Essa é a lição que Deus colocou no meu coração para todos nós hoje. Não consegue? Reconheça que não consegue. Está com falta de fé, não tem fé. Reconheça que você não tem fé. A um homem, a um líder religioso? Não. Diretamente a Jesus. Reconheça, se entregue, se derrame aos pés dele, dizendo:
Eu creio, mesmo não vendo a cura, mesmo não vendo o milagre, eu creio. Senhor, me ajude na falta de fé. Se você fizer isso, fazer uma prova com Deus, dizendo eu creio, se derramar aos pés dele, dentro do seu quarto que seja, ele virá, te visitará e fará como fez com esse menino. Antes de fazer o milagre, o mais importante, ele vai te dar fé, salvação para a tua alma, porque ele sabe que o milagre dá sobrevida, o milagre dá uma libertação, mas não salva a alma de ninguém. O que salva a alma de ninguém é essa declaração desse homem: eu creio, me ajude na minha falta de fé, Senhor. Aleluia. Quero orar pela sua vida nesse momento. Curva a sua cabeça ou feche seus olhos se você puder. Senhor meu Deus, eu reconheço, Pai, que eu preciso que o Senhor me ajude na minha falta de fé. Eu reconheço, Senhor, que sem Ti não tenho fé alguma, nem pouca fé, nem a falta de fé eu tenho. Mas com o Senhor me ajudando, me dando essa fé perfeita, eu consigo tudo. Eu consigo prosseguir, eu consigo realizar aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer. E da mesma forma eu oro para que o Senhor estimule, incomode, confronte esta pessoa que está ouvindo, para que ela diga o mesmo que esse pai disse: eu creio, me ajude na minha falta de fé. Porque eu sei que como o Senhor me ajudou e me ajuda até hoje, na minha falta de fé, porque lá atrás, 13 anos atrás, eu disse eu creio, e até hoje o Senhor me visita e me ajuda na minha falta de fé. Eu oro: Senhor, ajuda esta pessoa na falta de fé. Confronta, faça ela dizer eu creio, e ajuda ela, Senhor. Restaura e cura e liberta, como o Senhor fez com esse menino. Traz o milagre que ela precisa, a cura que ela precisa, mas principalmente a salvação da alma dela através da fé, dizendo eu creio, me ajude na minha falta de fé. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe poderosamente a tua vida, a tua semana, em nome de Jesus. Amém.